sou Caio Basílio, presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial. E hoje nós estaremos começando o tema Liderança e a manipulação ministerial. Esse vídeo não é para você ficar julgando pessoas, para você ficar criticando pessoas. Esse vídeo, essa mesa de ensino, é para você aprender a aplicar questões de princípios na sua vida ministerial e na sua vida pessoal. Então, muito mais do que lembrar de alguém enquanto estiver assistindo esse vídeo, muito mais do que fazer comentários aqui julgando alguém, eu gostaria que você pegasse esse ensino para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, para que você não venha cometer o mesmo erro que os ministérios, que os líderes têm cometido por causa de conceitos culturais que nós temos no mundo atual. E para que a gente possa estar falando sobre esse texto, eu gostaria de começar com um versículo também, onde Yeshua, nosso mestre, nosso Rabi, Jesus, ele citou acerca desse assunto. E a partir do original do grego, nós vamos ver que há uma profundidade. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo de 9 a 11, vou colocar aqui ao lado para você ver, diz assim: E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Versículo 10. Nem queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser servo. Ou em algumas outras traduções, mas o maior dentre vós seja o primeiro a servir. Então nós estamos diante do texto onde o Evangelho de Mateus ele escreve, o evangelista Mateus ele escreve as palavras de Yeshua e ele cita duas coisas que nós vamos destacar aqui nesse texto. Primeiro, Pai, e segundo, mestre. A primeira palavra, nós vamos pegar ali mestre. No original do grego, essa palavra mestre, ela remete ao termo kategetes. Kategetes não está tão aproximado à palavra mestre como ela foi traduzida, mas sim guia. Então a palavra ali, kategetes, se remete a guia. Então, traduzindo, não chameis ninguém de guia, porque um só é o vosso guia, Cristo Jesus. Então, o primeiro texto, ele está falando de guia, ele está falando de líder, ele está falando de alguém que direciona, que é alguém que aponta a direção, não aponta pessoas, mas aponta a direção. Então, traduzindo, guia. A segunda palavra é pai, e do original do grego é pater. A palavra guia, no original kategetes, tem o seguinte significado: aquele que tem o poder de transformar as mentes e dar direções. Então olha só o que ele está dizendo. Não chameis ninguém sobre a terra, ninguém que tenha o poder de transformar a mente e dar direções de guia, porque um só é o vosso guia, Cristo Jesus. Estamos melhorando, para você entender ainda mais. Quando você vem para pai, pater no original do grego, significa alguém que tente infundir em você o seu próprio espírito e que tente governar a sua mente. Então, essas duas palavras, a partir do original do grego, têm definições que nos ajudam a discernir assuntos acerca da liderança e a manipulação ministerial. Porque se a gente for pegar o original e for colocar no lugar da tradução, fica mais ou menos assim: Yeshua falando e o evangelista Mateus escrevendo o que Yeshua falou. Não chameis ninguém sobre a terra que tenha o poder de transformar mentes e de dar direção de guia, pois um só é o vosso guia. Só ele sabe como guiar.
Só Ele sabe como direcionar as pessoas sem transformar a mente delas para aquilo que eles querem. E por que Ele diz um só é o vosso guia, Cristo Jesus? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Yeshua, em um determinado texto das Escrituras, ele diz o seguinte: tudo que você me ouviu falar foi porque eu ouvi o Pai falar. Tudo que você me viu fazer foi porque eu ouvi o Pai fazer. E ele cita diversos textos dizendo que nada que ele fez foi além daquilo que o Pai pediu para ele fazer. Então Yeshua, Yeshua HaMashiach, o ungido, Jesus ungido, ele é o justo. Ele é o modelo, porque ele seguiu na linhagem da obediência para com o Eterno. Aí se a gente continua no texto, ele diz: não chameis ninguém sobre a terra de pai. O que é pai? Aqui no original, pater. Alguém que tente infundir em você o seu próprio espírito e que atua governando a sua mente, pois um só é o vosso pai e ele está nos céus. E só ele consegue fluir nessa questão de paternidade, infundindo nas pessoas o seu espírito. Por quê? Porque o espírito dele é bom. Porque o espírito dele tem sabedoria, tem entendimento, tem conselho, tem fortaleza. Sabe? O espírito dele é apropriado para aquilo que nós precisamos. Mas, na nossa atualidade, nós temos diversos tipos de liderança. Então nós vamos desconstruir algumas coisas para construir princípios coerentes dentro das Escrituras Sagradas. Primeiro, líder não é aquele que aponta a direção. Não. Líder não é aquele que briga. Líder não é aquele que discute. Líder não é aquele que faz acepção de pessoas. Lembrando que nós estamos em uma capacitação ministerial. Não é para você pegar isso daqui e apontar ninguém. É para você aprender para a sua vida ministerial, para você aplicar e fazer o que é certo. Então, líder não é aquele que briga. Líder não é aquele que discute. Líder, não. Líder é aquele que ensina. O nosso maior modelo é Yeshua. Todos os textos que você pegar dentro das Escrituras Sagradas, você vai ver Yeshua ensinando a Torá, ensinando o Pentateuco, ensinando as Escrituras Sagradas. Ele mesmo disse: eu não vim para anular a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir. Então, ele ensina o tempo todo os princípios que estão na lei, estão nos mandamentos, estão nas sabedorias que o Eterno deu para os seus servos. Yeshua, ele vem se remetendo aos conselhos que o Eterno já havia dado através da inspiração dele também na nova aliança. Então o papel de um líder é aconselhar. O papel de um líder é ensinar. Nós precisamos perder essa cultura onde o líder fica brabo com o liderado, onde o discipulador fica brabo com o discípulo e briga com ele, esculacha ele e leva isso para a vida pessoal e fica chateado e começa a tratar a pessoa diferente. Nós precisamos gerar líderes capacitados, líderes maduros para viver a vida ministerial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O papel do líder não é só ficar mandando os outros fazer. Por isso que eu disse que o papel do líder não é só direcionar. Porque o papel do líder não é só ficar mandando. Vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui. Pega aquilo para mim, pega aquilo para mim. O papel do líder é servir. Não é ser servido. As pessoas podem me servir. Porque a questão do serviço, todos nós como irmãos em Cristo fomos chamados a servir uns aos outros. Mas o meu papel como líder não é ser servido. O meu papel como líder é servir. Eu não posso usar da minha liderança para provocar uma manipulação ministerial e fazer com que as pessoas vivam me servindo, porque o meu papel como líder é servir as pessoas. Então eu preciso ter esse entendimento para que a cultura atual, que veio da Babilônia principalmente, uma cultura que governa sobre pessoas e não em favor de pessoas, essa cultura caia. Esse ensino, essa mesa de ensino é tão séria que o Eterno ele vai estar libertando muitas mentes em questão de cativeiros, em questão de sofismas, altivez e fortalezas.
Porque infelizmente isso está impregnado dentro da nossa cultura. Então, pega esse ensino e quando você se tornar um líder, ou se você já for um líder, não manipule a vida das pessoas usando a questão emocional só porque você é um líder. Sirva elas. Segundo, existe um limite na vida ministerial. E esse limite é chamado de vida pessoal. Você só tem o direito de entrar na vida das pessoas se ela permitir. Você não pode ser um líder invasivo em fazer perguntas, em fazer questionamentos, em você muito mais sincero, em querer mandar na vida dos outros, sendo que você é um líder ministerial e você não está ali para mandar na vida dos outros. Você está ali para aconselhar as pessoas segundo as dúvidas que elas têm, segundo os questionamentos que elas têm, segundo a mudança que elas querem ter na vida e não segundo a manipulação que você quer que elas façam, que você quer impor sobre elas. Porque existe uma cultura que já vem de muitos anos, onde os líderes escolhem o nome dos filhos que o casal vai ter. O líder escolhe a casa onde o casal vai morar. O líder dita a amizade das pessoas. Me desculpe, mas esse nível de liderança, essa forma de liderança, é uma forma babilônica. Se a pessoa te perguntar, você pode dar o conselho, mas você não pode ser esse texto aqui que Yeshua está dizendo. Você não pode ser um guia que queira implantar nas pessoas uma transformação mental segundo aquilo que você quer, porque um só é o vosso guia. Um só é alguém que pode provocar a transformação no padrão correto que o Eterno quer. Você não pode manipular a mente das pessoas para que elas venham fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Pelo contrário, como nosso mestre Yeshua, você precisa ser humilde e ter o dom do discernimento para que você entenda qual é o momento em que a pessoa está vivendo. Se está na hora dela aplicar aquilo na vida dela, porque o conhecimento, a mudança, isso requer tempo. Cada mente é uma mente, cada processo é um processo. E você não pode manipular a vida das pessoas ou dar um conselho, que é o que mais acontece. Dar um conselho para a pessoa viver algo e quando ela não consegue viver aquilo, você ficar chateado, você ficar emburrado com aquela pessoa, você mudar com aquela pessoa, porque o conselho quem dá é você, mas o papel de mudar é dela. E se ela não conseguiu mudar, você deve sentar com ela de novo e tentar ajudá-la de alguma forma a chegar até essa mudança e não levar para o pessoal, a pessoa nunca faz o que eu falo, a pessoa só erra. É claro, a pessoa é ser humano, ela está amadurecendo na fé e você precisa ser um servo para servir a vida da pessoa através do ministério de liderança, através da humildade, através da sabedoria, através do entendimento e não da manipulação ministerial. Segundo e último, para esse vídeo não ficar muito longo, mas fique atento porque nós vamos continuar nessa série falando sobre liderança e manipulação ministerial e outros temas do curso de capacitação. Então, segundo tema, não chameis ninguém de pater, de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. Esse termo no grego eu disse que significa alguém que tente infundir em você o seu próprio espírito e que tente governar a sua mente. Durante muitos anos, por causa da carência do ser humano, nós temos passado por muitas situações complicadas acerca da seguinte questão. A carência do ser humano está tão grande, mas tão grande, que as pessoas vêm para o corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja, elas vêm para o corpo de Cristo, feridas, machucadas, sobrecarregadas, frustradas. E aí elas depositam em alguém aquilo que elas não tiveram na vida dela, a identidade de um pai. Porque talvez o pai abandonou, porque o pai não tratou como deveria tratar, o pai não era carinhoso. Então, essas pessoas chegam na vida ministerial com uma carência muito grande. Se nós, como líderes, não tivermos o discernimento, nós vamos acabar partindo para manipulação ministerial. Por quê?
A pessoa, presta atenção, a pessoa ela tem todo o direito de me ter como um pai. Porque talvez naquele momento da vida dela há uma carência, há uma situação que o Eterno vá suprir na vida dela através da minha liderança, mas eu não posso ter a pessoa como meu filho, a minha filha, porque nós estamos representando o Eterno, Yeshua, o cabeça do corpo. Nós estamos cuidando dessas pessoas para eles. Poxa, profeta, eu não concordo com você. Eu trato as pessoas como se fossem meus filhos, minhas filhas. Não tem problema, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que a partir do momento que você tratar as pessoas como se fossem seus filhos, você vai começar a fazer com elas algumas coisas que os pais fazem com seus filhos. Vou repetir. As pessoas podem nos ter como pai, como mãe, não tem problema. Talvez elas tenham alguma carência e por um dado momento o Eterno nos use para suprir essa carência. Mas nós não podemos ter as pessoas ministeriais como nossos filhos, porque nós só estamos cuidando das ovelhas para o Pai maior que é o Eterno. Ele é o pai delas e só ele pode suprir as frustrações, as carências dessas pessoas. Quando eu tento tratar os meus irmãos de ministérios, que são liderados, que são discipulados por mim, como filhos ou filhas, infelizmente, nós entramos para uma área de manipulação ministerial. Profeta, o que seria uma área de manipulação ministerial? Você começa a se apegar emocionalmente com a pessoa, primeiro. Aí o seu relacionamento com ela deixa de ser de irmão em Cristo, deixa de ser um relacionamento ministerial em favor e começa a ser sobre. Aí eu vou tocar na cultura para você entender o que eu estou falando, para você discernir o que eu estou falando. Ah, eu não concordo. Primeiro entenda o que eu estou falando. Como acontece isso na cultura? Os pais espirituais fazem os filhos ministeriais beijarem sua mão, pedir bênção, lavar os seus pés, pegar cafezinho e entregar na mão, deitar no meu colo e olha, você semana que vem eu quero você aqui a semana inteira. Eu, que tenho eles como pai, eu começo a tratar eles como filho. E como eu começo a tratar eles como filho? Como um pai trata os filhos. Com uma invasão pessoal. Você pode, você não pode. Isso daqui eu não quero que você faça. Isso daqui eu não quero que você é meu filho. Você tem que se parecer comigo. A imagem deixa de ser Yeshua, deixa de ser Jesus o guia, deixa de ser Yeshua, deixa de ser Jesus. O padrão deixa de ser o Pai, o Eterno, e passa a ser eu. Eu começo a formar as pessoas com a minha personalidade, com o meu jeito de falar, com a minha forma de vestir, com o meu cabelo. Não, você tem que andar assim porque eu ando assim. Você tem que falar assim porque eu falo. Ei, você já me viu fazendo isso? Então como é que você faz? E aí a gente começa a partir para manipulação ministerial. Eu não estou dizendo que você não pode ter as pessoas como filhos. O que eu estou querendo dizer é que infelizmente você vai precisar ter muita sabedoria para não ultrapassar os limites da vida ministerial e acabar se colocando no lugar de Yeshua, o cabeça, o guia do corpo, e não acabar se colocando no lugar do Eterno, que é o Pai. Você não vai conseguir suprir a carência das pessoas por muito tempo. Só o Eterno, só o Espírito do Eterno, nosso amigo, o nosso consolador, o nosso advogado, só Ele pode suprir a carência das pessoas. O que a maioria das pessoas fazem? Começa a pegar as pessoas de ministérios e a levar para sua casa. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a pessoa está dentro da casa daquele líder, daquela líder que tem ele ou ela como filho espiritual. Aí a pessoa já não consegue mais viver a vida dela porque agora ela está vivendo a sua. Ao invés dela arrumar a casa dela, agora ela está arrumando a sua casa. Porque é isso que um filho faz, tenta agradar o seu pai. Aí começa a ser umas questões abusivas, umas questões manipuladas. E olha só, não julgue pessoas não, isso está dentro da nossa cultura. Muitas das vezes essas pessoas não têm a noção, elas não percebem. É automático porque isso está dentro delas.
Mas aí a pessoa que é tratada como filho, em vez dela ir trabalhar, em vez dela ir fazer curso, em vez dela honrar a família dela, em vez dela viver a vida dela, ela fica vivendo a vida do líder, do pastor, daquela autoridade que ela tem como pai. E a vida dela fica toda atrasada, porque nós acreditamos que tirar a pessoa da crise, da situação que ela está vivendo e colocar ela dentro da nossa casa, ou colocar ela 24 horas dentro da igreja, vai resolver alguma coisa. Isso não resolve. Você como líder, você como irmão em Cristo, você precisa ajudar a pessoa a resolver os problemas dela e não colocar ela dentro de um quartinho escuro e não colocar uma cúpula em volta dela, levar ela para um lugar para que ela possa se sentir aliviada. Quando ela volta para casa, quando ela volta para o trabalho, o problema dela continua lá. Não adianta a gente ficar trancando as pessoas 24 horas dentro da igreja. Não adianta a gente ficar trancando as pessoas 24 horas dentro da nossa casa. A vida, ela tem ética, a vida tem compromissos e nós precisamos respeitar. Existe um tempo que a pessoa precisa estar estudando, então é tempo de estudar. Tempo que a pessoa precisa fazer uma faculdade, então é tempo de fazer faculdade. Existe um tempo onde a pessoa precisa trabalhar, então a pessoa precisa trabalhar e nós vamos ensinar ela a lidar com os problemas pessoal dela dentro do trabalho, da escola, do curso, da faculdade e não tirá-la do ciclo da vida para trancá-la dentro da igreja 24 horas, dentro da minha casa 24 horas, como se isso fosse ajudar de alguma forma. Isso só retarda aquilo que ela tem para passar. Então a maioria das pessoas que são tratadas como filhos espirituais ou como líderes sobre as pessoas, essas pessoas não estão mais firmes, essas pessoas não estão mais dentro de um templo, porque hoje elas estão frustradas, elas estão sobrecarregadas, elas estão... porque elas perceberam a indiferença que começou quando ela cometeu o primeiro erro e o líder que se achava pai, ou o líder que estava sobre ela, que na mente dele estava sobre ela, viu que ela começou a cometer um erro e começou a escantear ela. A nossa mentalidade precisa mudar. A minha oração para essa geração é que todo o império babilônico, que toda a influência de Nimrod que existe dentro da nossa vida, da nossa mentalidade, venha sair, que todo cativeiro, que todo sofisma, que toda altivez, que as pessoas venham sair de fortalezas. É isso que eu peço para que o Eterno faça nessa geração. Então você como líder, você deve servir as pessoas. Você deve aconselhar as pessoas, não se meter na vida pessoal das pessoas, não mandar ela fazer as coisas, mas aconselhar elas à luz das Escrituras Sagradas, porque não existe conselho melhor do que a palavra do Eterno. E se ela quiser fazer, deixa ela livre para praticar. Se ela não praticar, chama ela para perto, senta com ela, tenta entendê-la, conversa, explica da melhor forma possível, não manipule. Só tem uma pessoa que pode convencer o homem para a gente terminar esse vídeo que já está muito grande. As Escrituras Sagradas diz que o Espírito convence o homem do pecado e do juízo. O nosso maior erro como liderança ou no ministério de liderança é tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Só o Espírito pode convencer o homem do pecado e do juízo. Se eu dei um conselho e essa pessoa ainda não conseguiu praticar o conselho que eu dei, foi porque nem convencida pelo Espírito ainda ela foi. Eu preciso ajudá-la para aproximá-la da vida em Espírito, para que ela entenda quem é o Espírito, como o Espírito fala com ela, como o Espírito vai aconselhá-la, para que ela possa pegar esse conselho e aplicar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta você querer viver a tua vida ministerial sem o Espírito. Não adianta você querer fazer o papel dele, manipular pessoas, querer obrigar pessoas a fazer alguma coisa, querer convencer pessoas que essa linha de entendimento babilônico caia do nosso entendimento e que a gente chame o nosso amigo Espírito, nosso conselheiro para perto, para que ele possa nos ajudar, nos ensinar a viver a vida ministerial em favor das pessoas, fazendo apenas o nosso papel, que é aconselhar, que é ensinar à luz da palavra e deixar que ele faça o papel dele, que é convencer as pessoas. Se você gostou desse vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal,
Deixa lá seu like, deixa lá o seu comentário, diga lá o que você achou, vai ser muito importante para mim saber o que você achou, se esse vídeo edificou a sua vida, se clareou a sua mente, se foi proveitoso para que eu possa estar fazendo outros vídeos. Shalom Adonai Hashem, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. Um grande abraço do profeta e mestre Rafael Basílio, e a partir de hoje eu quero servir vocês com o conhecimento das Escrituras Sagradas para que você não pereça mais por falta de conhecimento. Shalom, shalom.